Vamos começar o programa falando do Furacão. O presidente do Atlético ele fez uma afirmação interessante para definir o ano de 2023. No futebol foi decepcionante, mas como clube foi um dos melhores, graças à venda do atacante Vitor Roque. Veja aí. Um ano que marca uma situação muito especial e a maior venda da história do futebol brasileiro, Vitor Roque. Jogador que, aliás, nos próximos dias deve desembarcar em Barcelona para se apresentar ao Barcelona. Foi negociado na metade da temporada por um valor de cerca de 360 milhões de reais, envolvendo a negociação em si, porcentagens, premiações e tudo mais, tá? Jogador de apenas 18 anos, que é uma grande referência no futebol brasileiro e que vai se apresentar nos próximos dias ao Barcelona. Ainda ficou um pouquinho de tempo jogando pelo Furacão para abrir aquela janela, né? E a gente sabe que lá na Europa tem o fair play financeiro, não é a qualquer momento que você consegue entrar, apesar da negociação concretizada, né? Porque você tem que respeitar valores, e o Vitor Roque esperou um pouquinho para se apresentar. No Atlético, a despedida aconteceu naquele jogo na Arena da Baixada, contra, a equipe do Vasco, e o jogador acabou, contra o Santos, e o jogador completou 81 partidas com a camisa atleticana, 28 gols marcados, 1 ano e meio de Atlético e uma explosão no futebol brasileiro chamada Vitor Roque. E torcedor tem que ter calma, porque o Atlético não investir, obviamente, todo o dinheiro que ganhou da venda de Vitor Roque com novas negociações. Claro que vai trazer um atacante para repor a saída do Roque. Não é todo dia que se acha um Vitor Roque, então, com muita calma, o Atlético vai ao mercado para repor essa peça no que foi a maior negociação da história do futebol brasileiro, né? Até então era do Endrick no Palmeiras, e com a concretização da negociação de Vitor Roque, a maior da história, muito dinheiro em caixa para o Atlético, e um jogador que ficou 1 ano e meio aí no Furacão, de 17 para 18 anos, e que fez história com a camisa atleticana. Lembrando, que o Vitor Roque, ele ficou esse período a mais no Atlético, mas ainda teve uma lesão no tornozelo que o tirou aí de combate por praticamente 2 meses. Poderiam ter sido mais gols e mais partidas pelo Furacão, mas, coisas que acontecem no futebol, Osmar. E o Vitor Roque, a partir de agora, tá na história do Atlético, tá na história do futebol brasileiro, Futuro da nossa seleção brasileira. E vai iniciar a trajetória dele no Barcelona agora a partir do mês de dezembro. E o Vitor Roque realmente foi a maior venda da história aí do futebol paranaense até o momento. Uma negociação que deu ao Atlético um retorno financeiro espetacular, e o Vitor, ele também deu um retorno em campo, se for pensar, Ira, até mais fortemente em 2022, porque ele é decisivo na ida do Atlético à final da Libertadores. Mas eu fico pensando, Osmar, também, qual é o lugar do Vitor Roque na história do Atlético? Ele vai ser muito importante, vai se lembrar dessa venda por muito tempo. Mas, por exemplo, o Marco Ruben, ele vai estar mais impactado na história do Atlético do que o Vitor Roque. Porque o Vitor Roque, não fosse esse período, esse hiato ali de 2 meses devido à lesão no tornozelo, acho que o Atlético teria até um estágio diferente na reta final do Campeonato Brasileiro. Mas não podemos esquecer que o Atlético não poderia ser só Vitor Roque, porque já se tinha a confirmação da negociação, que em janeiro ele iria embora. Então, acho que o Atlético pecou em alguns detalhes internos em relação à formatação do seu elenco, em relação a comando técnico, e isso acabou impactando diretamente nessa condição de terminar o Brasileiro em 8º lugar. Poderia ser melhor? Tenho convicção que poderia ser muito melhor, independente da ausência do Vitor Roque nesses 2 meses. Mas aí são questões internas, O Atlético optou pela permanência do técnico interino e deu no que deu. O Atlético ficou fora da Libertadores. Mas o Atlético conseguiu, Christian, o que o Santos almejava, que era a vaga já direta para a 3ª fase da Copa do Brasil. É um alívio de calendário. Isso não tem dúvida, Porque na primeira fase você vai longe jogar. Normalmente você vai pegar um time da região norte, normalmente você pega. O Atlético já foi lá jogar com o Rio Branco do Acre,
Paraná. Em Rondônia. Então, assim, já pegou umas estradas longas nesse início de Copa do Brasil. Então, o Atlético vai ter 2 meios de semana em que ele vai estar liberado, né, sem jogos do Paranaense e sem jogos da Copa do Brasil. Isso dá um alívio para uma temporada que, de novo, vai ser puxada para o Atlético. Né? O Atlético terminou esse ano com 65 jogos. Na teoria, pode bater isso também no ano que vem. Furacão tem um calendário bom, hein? Campeonato Paranaense, Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro da Série A. E na Sul-Americana vai em busca do tricampeonato. Mas é uma Sul-Americana turbinada, né? Turbinada. É uma Sul-Americana com Corinthians, com Boca, com Internacional. É uma Sul-Americana puxada também. É óbvio que para o torcedor do Atlético, Fortaleza, o torcedor do Atlético, Olímpia do Paraguai, o torcedor do Atlético, ele reclama até desse, entre aspas, prêmio de consolação que é a Copa do Brasil. O torcedor, ele espera ver o Atlético à altura das suas ambições. Agora, não é só no discurso. Agora tem que ser na ação, dentro e fora de campo. Porque a gente lembra, né, no começo da temporada, quando se indagava e se cobrava, né, que o Atlético ainda não estava jogando aquilo que se imaginava, o próprio Fernandinho, né, veio a público dizer, olha, o nosso sarrafo subiu e a gente tem que aceitar esse tipo de cobrança. E eu acho que o sarrafo do Atlético continua alto, só que nesta temporada ele não conseguiu, né, atingir a sua meta, não conseguiu atingir pelo menos aquele objetivo que era de, no ano do seu centenário, jogar a Libertadores da América. Vai ficar com a Sul-Americana, é uma competição hoje valorizada também, mas consideravelmente, né, inferior, pelo menos naquela ambição e no status daquilo que o Atlético imaginava, que era estar mais uma vez na Libertadores. Até mesmo porque a Sul-Americana, mesmo que você seja campeão, você não vai disputar um Mundial, né? A Libertadores, quando você é campeão, aí você vai disputar um Mundial, que é o que todo mundo quer. E disputa agora os dois, né? Disputa esse Mundial, digamos assim, menor, que é o Mundial anual, e disputa o grande Mundial, né? Que vai ser uma Copa do Mundo de clubes, né? Que é uma competição altamente valorizada. O Fluminense já vai participar dessa? Eu acho que sim, Fluminense e Palmeiras e Flamengo vão. Porque o Fluminense, com esse título da Libertadores desse ano, garantiu presença nos 2 mundiais. Imagina, rapaz. Palmeiras também. Não, e aí você tem sensacional, hein? 6 times da Europa, se eu não me engano. Cara, é uma competição de alto nível. Querem falar algo mais do Furacão antes do intervalo? Algo a acrescentar? Eu acho que o torcedor está esperando que o Papai Noel traga um saco bem bacana de reforços. Mas precisa, né? Não, e até pelo que o Atlético se propõe nessa temporada, né? O Raptan lembrou, é a temporada do centenário. O Atlético não pode fazer feio nos seus 100 anos. E o Atlético contratou, né, sem dúvida nenhuma, algumas promessas, né, do futebol sul-americano. Mas eu acho que precisa ter agora, principalmente com a saída do Vitor Roque, uma contratação de impacto, sabe? Aquele jogador que chegue com um carimbo de ídolo, que seja aquele cara para arrastar o torcedor para o estádio. Porque o Atlético tem um estádio fantástico, né? Tem um quadro associativo respeitável, mas em muitos momentos da temporada não consegue lotar o seu estádio, que é algo que o próprio Petralha cobra muito, né? Então, eu acho que falta esse detalhezinho, né? Aquele jogador capaz de arrastar multidões, que possa levar realmente a arena a estar repleta, principalmente nos jogos mais importantes do rubro-negro.